O fim da Segunda Guerra Mundial, em maio de 1945, marcou o colapso do Terceiro Reich, mas também desencadeou um dos episódios mais perturbadores da história moderna: a fuga sistemática de alguns dos criminosos de guerra mais procurados do planeta. Enquanto os aliados celebravam a vitória e os julgamentos de Nuremberg começavam a articular a noção de crimes contra a humanidade, centenas de altos comandos militares e oficiais da SS se dissolviam na escuridão, adotavam novas identidades e atravessavam fronteiras com uma eficiência que resultava quase inexplicável para quem os perseguia. Os generais e comandantes do exército nazista que desapareceram representavam algo além de simples fugitivos. Eram os arquitetos operacionais do genocídio, os homens que assinaram as ordens de fuzilamento em massa, que supervisionaram os campos de extermínio e que dirigiram campanhas de violência sistemática em toda a Europa. Alguns foram capturados, julgados e executados, mas outros, surpreendentemente, jamais prestaram contas. As chamadas ratlines, ou linhas de ratos, foram rotas de fuga organizadas que começaram a funcionar ainda antes do fim oficial da guerra. Operavam em vários níveis: redes eclesiásticas, organizações de inteligência que recrutavam nazistas para seus próprios fins e células de sobreviventes que atuavam com uma disciplina quase militar. A rede Odessa, cujas siglas em alemão significam Organização de Antigos Membros da SS, foi durante décadas considerada quase um mito urbano. No entanto, documentos desclassificados pela CIA nos anos 2000 e as investigações de Simon Wiesenthal confirmaram sua existência operacional. A Odessa canalizava dinheiro, documentos falsos e contatos da Europa Ocidental para a América do Sul, principalmente através da Argentina, Brasil, Paraguai e Bolívia. O papel do Vaticano nessas redes segue sendo um dos aspectos mais debatidos e documentados do pós-guerra. O bispo austríaco Alois Rudal, reitor do Pontifício Instituto Teológico de Santa Maria dell'Anima em Roma, utilizou sua posição para obter documentos de viagem emitidos pela Cruz Vermelha Internacional em nome de pessoas cuja identidade real encobria criminosos de guerra. Rudal assinou pessoalmente cartas de recomendação para indivíduos que depois apareceriam em registros sul-americanos com nomes completamente distintos. O próprio Rudal escreveu em suas memórias, publicadas em 1976, que considerava seu trabalho uma missão cristã de ajuda a perseguidos, sem expressão pública de consciência sobre o peso dos crimes de seus protegidos. O sistema da Cruz Vermelha Internacional foi explorado de maneira sistemática. A organização emitiu documentos de viagem para pessoas deslocadas sem verificar exaustivamente suas identidades, uma política que respondia às necessidades reais de milhões de europeus deslocados pela guerra, mas que foi aproveitada deliberadamente pelos fugitivos nazistas. As estimativas conservadoras calculam que várias centenas de criminosos de guerra obtiveram documentos da Cruz Vermelha usando identidades falsas. Os serviços de inteligência americanos e britânicos também desempenharam um papel ambivalente. A Operação Paperclip, executada pelo Escritório de Serviços Estratégicos dos Estados Unidos e sua sucessora, a CIA, recrutou mais de 1.600 cientistas, engenheiros e especialistas em inteligência nazistas para integrá-los ao aparato militar e científico ocidental durante a Guerra Fria. Esse processo inevitavelmente criou zonas cinzentas, nas quais a cooperação com ex-nazistas gerava obstáculos institucionais para sua perseguição. A Espanha, sob Francisco Franco, representou outro eixo fundamental. O governo franquista, ideologicamente afinado ao nazismo, facilitou trânsitos e, em alguns casos, proporcionou refúgio temporário ou permanente a fugitivos. Da Espanha, muitos continuavam a viagem em direção à Argentina, onde Juan Domingo Perón havia estabelecido uma política ativa de recepção de europeus com passado no lado do eixo. Outro elemento frequentemente ignorado foi a rede de ex-combatentes alemães em países neutros, como Suécia e Suíça. Embora esses países cooperassem mais ativamente com os aliados na entrega de alguns fugitivos, também existiram neles redes privadas que facilitaram o trânsito de pessoas com documentação comprometida para destinos mais receptivos. Os arquivos do Serviço de Inteligência Suíço, parcialmente desclassificados nos anos 2000, mostram que as autoridades helvéticas tinham conhecimento de pelo menos alguns desses trânsitos,
mas priorizaram a estabilidade interna sobre a cooperação judicial. A geografia das rotas de fuga seguia padrões identificáveis. A Rota do Norte passava pela Dinamarca e Suécia, frequentemente usada por agentes de inteligência que o Ocidente queria resgatar antes que a URSS os capturasse. A Rota do Sul, a mais utilizada por criminosos de guerra que buscavam a América Latina, passava pela Itália, com Roma como nó central, onde a presença eclesiástica facilitava a documentação, e dali até os portos de Gênova ou Barcelona, embarcando rumo a Buenos Aires, Montevidéu ou Rio de Janeiro. Heinrich Müller, Alois Brunner e Walter Hauff. Heinrich Müller ocupa um lugar singular no panteão dos criminosos de guerra desaparecidos porque foi, paradoxalmente, o chefe da polícia secreta mais temida do regime nazista, a Gestapo. Nascido em Munique em 1900, Müller subiu nos escalões policiais bávaros antes de ser absorvido pela SS sob Reinhard Heydrich. Em 1939, já era Gruppenführer da SS e chefe da Gestapo, responsável pelas detenções em massa, pelas deportações e pela maquinaria repressiva que sustentava o terror nazista dentro e fora da Alemanha. Sua carreira anterior ao nazismo era a de um profissional policial eficiente, porém ideologicamente comum. Os registros da polícia bávara dos anos 1920 mostram que Müller era apreciado por seus superiores como um detetive competente e analítico. Sua transição ao nazismo foi oportunista, mais do que ideologicamente impulsionada, pelo menos em seus estágios iniciais. Essa característica o diferenciava de fanáticos como Heinrich Himmler ou Reinhard Heydrich. Müller era fundamentalmente um técnico do poder que adaptou suas habilidades ao sistema que o empregava. Sua última aparição documentada, com certeza, foi em 1º de maio de 1945, no Führerbunker de Berlim, onde participou das reuniões finais do círculo íntimo de Hitler. Depois dessa data, Heinrich Müller se tornou o fantasma mais persistente da história do nazismo. As primeiras investigações dos aliados assumiram que Müller havia morrido nos últimos dias da Batalha de Berlim. Em 1945, testemunhas declararam ter visto seu cadáver. Em 1963, as autoridades alemãs ocidentais abriram uma tumba no cemitério berlinense de Neukölln, onde supostamente estava enterrado. Encontraram 3 corpos, mas nenhum correspondia a Müller. As análises forenses confirmaram que os restos pertenciam a 3 soldados distintos da Wehrmacht, não a Müller. A CPAU-A dedicou décadas ao caso de Müller. Documentos desclassificados entre 2001 e 2014 revelam que a agência o investigou exaustivamente entre os anos 1940 e 1970. Em vários desses arquivos aparecem informes de fontes que o colocavam vivo no pós-guerra. Um documento de 1971 menciona que Müller teria trabalhado para a inteligência soviética, a KGB ou seus predecessores, uma hipótese que explicaria por que nunca foi entregue aos aliados ocidentais e que circulou persistentemente entre historiadores. A lógica por trás dessa teoria é coerente. Müller conhecia os métodos de vigilância, infiltração e tortura da Gestapo melhor do que ninguém. E esses conhecimentos tinham um valor enorme para os serviços secretos soviéticos em plena reconfiguração do pós-guerra. Além disso, Müller havia estudado com atenção os métodos da NKVD soviética durante os anos 1930 e tinha conhecimento direto de como operava. Essa familiaridade recíproca o tornava potencialmente valioso em ambas as direções. Outra hipótese documentada o situa na América Latina. O pesquisador Gregory Douglas publicou nos anos 1990 uma série de livros afirmando possuir transcrições de conversas entre Müller e um agente da CIA entre 1948 e 1951, supostamente nos Estados Unidos. A credibilidade desses documentos é fortemente contestada por historiadores profissionais, que apontam anacronismos e erros que os desacreditam como fontes primárias confiáveis. No entanto, a possibilidade de que Müller tenha sido recrutado por alguma agência de inteligência ocidental durante a Guerra Fria permanece como uma hipótese não descartada. O historiador alemão Jochen von Lang, um dos pesquisadores mais sérios sobre o caso, concluiu que Müller provavelmente morreu em Berlim em maio de 1945.
mas que a ausência de restos identificáveis tornava impossível uma conclusão definitiva. O historiador britânico David Stafford, pelo contrário, argumentou em sua pesquisa que a evidência disponível sobre contatos de Müller com os soviéticos era sólida o suficiente para considerar sua sobrevivência como a hipótese mais provável. O que resulta documentalmente irrefutável é que o homem que dirigiu a Gestapo, que coordenou com Adolf Eichmann a logística da solução final e que assinou centenas de ordens de deportação e execução, jamais foi capturado, julgado ou identificado em nenhum processo judicial. O paradeiro de Heinrich Müller é, até hoje, o maior mistério sem solução entre os criminosos de guerra nazistas de alto escalão. Adolf Eichmann, organizador logístico do Holocausto, descreveu Alois Brunner como seu melhor homem. Essa caracterização dá a medida exata da monstruosidade de Brunner, ser o mais eficiente entre os eficientes do extermínio. Nascido na Áustria em 1912, Brunner foi o comandante operacional de múltiplas deportações em massa. Dirigiu as deportações a partir de Viena, Salônica, Paris e Bratislava. Estima-se que foi diretamente responsável pela deportação de mais de 100 mil judeus aos campos de extermínio. Em Salônica, na Grécia, supervisionou a deportação de quase a totalidade da comunidade judaica da cidade em 1943, cerca de 43 mil pessoas enviadas a Auschwitz em apenas alguns meses. Na França, reorganizou o sistema de detenção do campo de Drancy e acelerou as deportações durante 1943 e 1944, incluindo a deportação de crianças separadas de suas famílias. Ao contrário de muitos outros criminosos de guerra, Brunner atuava com visível entusiasmo pessoal em suas tarefas. Em 1945, foi capturado brevemente pelas forças aliadas, mas conseguiu escapar usando o nome falso de Georg Fischer. Em 1954, fugiu para a Síria e, em Damasco, encontrou proteção ativa do governo sírio. O regime sírio o integrou sob o nome de Dr. Georg Fischer como assessor dos serviços de segurança. Brunner viveu décadas em Damasco. Simon Wiesenthal e outras organizações de caçadores de nazistas localizaram seu endereço em várias ocasiões e pressionaram o governo alemão ocidental e outros governos para que solicitassem sua extradição. A Síria ignorou sistematicamente todas as solicitações. Em 1961 e 1980, recebeu pacotes-bomba que lhe amputaram vários dedos e o deixaram cego de um olho, atentados atribuídos ao Mossad israelense, embora Israel nunca os tenha reivindicado oficialmente. O processo judicial contra Brunner foi desenvolvido in absentia na França, que o condenou à morte em 1954 e novamente em 1961, condenações que resultaram puramente simbólicas diante da proteção síria. A Alemanha emitiu mandados de prisão que também não tiveram efeito prático. As últimas entrevistas verificadas com Brunner datam dos anos 1980 e início dos anos 1990. Nelas, captadas por jornalistas que conseguiram acesso a ele em Damasco, expressou falta de arrependimento e defendeu suas ações. Em uma declaração ao jornalista alemão Gerd Heidemann, em 1985, afirmou que os judeus mereciam o que lhes havia ocorrido. Palavras que se tornaram uma das declarações mais citadas do pós-guerra sobre a mentalidade dos perpetradores. A partir de aproximadamente 2001, o rastro de Brunner se perde definitivamente. Organizações de direitos humanos e pesquisadores tentaram, em múltiplas ocasiões, determinar se ele ainda estava vivo ou quando morreu. O governo sírio nunca forneceu informação oficial. Alguns testemunhos não verificados o dão como morto em torno de 2001 ou 2010, mas sem documentação oficial. Nascido em 1912, teria mais de 110 anos se vivesse, o que torna sua sobrevivência biologicamente impossível, mas a confirmação oficial de sua morte e o local de seu sepultamento permanecem sem definição. A Guerra Civil Síria, que começou em 2011, e a destruição parcial de arquivos e instituições governamentais sírias complicaram ainda mais qualquer possibilidade de obter documentação sobre o fim de Brunner. Os expedientes que o governo de Bashar al-Assad pudesse ter mantido sobre seu protegido
encontram-se entre os registros inacessíveis do Estado sírio em conflito. Walter Rolf ocupa um lugar específico e perturbador na história do Holocausto. Foi o oficial da SS que supervisionou o desenvolvimento, a produção e a implementação operacional dos caminhões de gás, veículos adaptados para assassinar seus ocupantes mediante monóxido de carbono. Essas unidades móveis de extermínio foram responsáveis pela morte de pelo menos 97 mil pessoas na Frente Oriental entre 1941 e 1942, antes que os grandes campos de extermínio com câmaras de gás estacionárias assumissem a capacidade de assassinato em massa em maior escala. Rolf nasceu em 1906 e subiu na Marinha Alemã antes de se transferir para a SS. Como chefe do Departamento Técnico do Sicherheitsdienst, coordenou com os Einsatzgruppen a implementação técnica dos caminhões de gás. Documentos capturados pelos aliados mostraram sua assinatura em cartas que discutiam com frieza burocrática as melhorias técnicas necessárias para tornar o processo de assassinato mais eficiente, incluindo notas sobre a necessidade de proteger os motoristas do monóxido de carbono que às vezes vazava para a cabine. Ao finalizar a guerra, Rolf foi capturado pelos aliados e mantido em um campo de internamento na Itália. Em 1946, escapou e, através da rede eclesiástica estabelecida em Roma, obteve documentos da Cruz Vermelha. Com esse nome real, ou com mínimas variações, transitou pela Síria e Itália antes de se estabelecer no Equador e, posteriormente, no Chile, onde viveu abertamente a partir de 1958. No Chile, Rolf trabalhou para a empresa pesqueira Comar e manteve conexões com a colônia alemã local. Sua presença não era um segredo para quem o cercava. Israel solicitou sua extradição em 1962 após a captura de Adolf Eichmann, quando a pressão internacional sobre os criminosos de guerra nazistas era máxima. O governo chileno de Jorge Alessandri negou a extradição baseando-se na prescrição legal dos crimes segundo a lei chilena vigente naquele momento. Durante o governo de Augusto Pinochet, que tomou o poder no golpe de 1973, Rolf serviu brevemente como assessor da DINA, a polícia secreta pinochetista. Sua experiência em técnicas de interrogatório e repressão política o tornava um ativo valioso para o novo regime. Essa colaboração, documentada em investigações posteriores, adicionou uma camada adicional de cumplicidade à sua já longa trajetória criminal, conectando o passado nazista com as violações de direitos humanos da ditadura chilena. A Alemanha Ocidental emitiu um mandado de prisão em 1972. Em 1983, o governo alemão ocidental apresentou uma nova solicitação formal de extradição. A Corte Suprema do Chile a negou em maio de 1984, novamente invocando a prescrição. Walter Rolf morreu em Santiago do Chile, em 14 de maio de 1984, semanas depois que a Corte Suprema rejeitou a última solicitação de extradição por causas naturais, aos 77 anos. O caso Rolf representa algo distinto dos outros casos deste roteiro, uma impunidade aberta e documentada. Morreu como Walter Rolf em sua cama com seu nome real, protegido pela legalidade chilena. As imagens de seu funeral, ao qual assistiram membros da colônia alemã e amigos locais, documentam o contraste entre a normalidade aparente de sua morte e a escala dos crimes que havia cometido décadas antes. O Dr. Morte, Friedrich Schwendt e Erich Priebke. Aribert Heim é talvez o caso que melhor ilustra a tensão entre a certeza histórica dos crimes e a impossibilidade de estabelecer um final definitivo verificado. Nascido em 1914 na Áustria, Heim estudou medicina e se uniu à SS como médico. Foi designado para o campo de concentração de Mauthausen, na Áustria, durante apenas alguns meses em 1941. Um período brevíssimo que, no entanto, deixou testemunhos devastadores. Sobreviventes do campo o descreveram realizando operações sem anestesia como experimentos, injetando venenos diretamente no coração de prisioneiros para medir tempos de morte, extirpando órgãos de pessoas vivas e decapitando prisioneiros para conservar seus crânios. O nome que os prisioneiros lhe davam, Dr. Morte, refletia o terror que provocava. Na lista do centro Simon Wiesenthal, Heim
chegou a ocupar o primeiro lugar como o criminoso de guerra nazista mais procurado do mundo. Depois da guerra, Heim viveu aparentemente sem maiores complicações durante mais de uma década. Trabalhou como médico em Baden-Baden, na Alemanha Ocidental, e como goleiro de hóquei no gelo, esporte que havia praticado em nível profissional na juventude. Foi convocado e interrogado pelas autoridades alemãs em 1962, quando as investigações sobre Mauthausen se intensificaram e naquele momento fugiu. Abandonou propriedades, uma conta bancária com fundos substanciais e um apartamento com seus pertences pessoais, desaparecendo da noite para o dia. Durante décadas, seu paradeiro foi objeto de especulação intensa. Foi situado na América Latina, no Egito, na Espanha. O Centro Simon Wiesenthal e os caçadores de nazistas o procuraram ativamente durante 4 décadas. As autoridades alemãs ofereceram recompensas por informações sobre seu paradeiro. Sua filha, Waltraud, deu entrevistas nas quais afirmava não saber onde estava seu pai. Declarações cuja veracidade foi posta em dúvida por investigadores que apontavam transferências de dinheiro para contas relacionadas à família. Em 2009, o New York Times e a organização Bild publicaram uma investigação baseada em documentos encontrados no hotel Qasr El Madina, no Cairo. Os documentos, que incluíam cartas, registros médicos e escritos pessoais, sugeriam que Heim havia vivido no Egito desde os anos 1960 sob o nome de Tarek Hussein Farid. Havia se convertido ao Islã e morrido de câncer de intestino no Cairo em agosto de 1992. Os documentos pareciam convincentes. Incluíam detalhes pessoais verificáveis, datas coerentes e uma narrativa consistente. As autoridades alemãs e vários investigadores examinaram a evidência e concluíram que a versão da morte no Cairo era provavelmente verdadeira. No entanto, os documentos nunca foram verificados com DNA ou outras provas forenses definitivas. Não existe atestado de óbito oficial emitido por autoridades egípcias sob nenhum dos 2 nomes. Os registros do hotel desapareceram. Nenhum familiar verificou a identidade do falecido no Cairo. O caso jurídico alemão contra Heim foi formalmente encerrado em 2012, baseando-se na conclusão de que o falecido no Cairo, em 1992, era provavelmente Aribert Heim. Se essa conclusão estiver correta, Heim viveu 47 anos depois do fim da guerra, absolutamente livre, sem ser julgado nem prestar contas por nenhum de seus crimes. Se estiver incorreta, o paradeiro real de Heim permanece desconhecido. Friedrich Schwend é um dos nomes menos conhecidos pelo grande público, mas seu papel na história das fugas nazistas foi estruturalmente fundamental. Schwend foi o cérebro financeiro da Operação Bernhard, o maior esquema de falsificação de moeda da história moderna. A Operação Bernhard foi concebida por Bernhard Krüger, oficial da SS, com o objetivo de desestabilizar a economia britânica, inundando o mercado de libras esterlinas falsas. No campo de concentração de Sachsenhausen, prisioneiros judeus com habilidades em tipografia, gravura e artes gráficas foram forçados a produzir notas de libra esterlina de uma qualidade tão excepcional que enganaram os próprios inspetores do Banco da Inglaterra. Imprimiu-se o equivalente a aproximadamente 134 milhões de libras esterlinas, uma cifra enorme para a época. Schwend, como agente financeiro da SS, gerenciou a distribuição das notas falsas através de redes de espiões e agentes em países neutros. Ao final da guerra, ele tinha acesso a enormes reservas de divisas falsas e, crucialmente, aos contatos e conhecimentos sobre como movimentá-las. Depois de 1945, Schwend utilizou essa mesma infraestrutura para financiar e organizar fugas de criminosos de guerra. Documentos capturados pelos aliados e analisados posteriormente mostraram que Schwend canalizou fundos procedentes da Operação Bernhard para as redes de fuga, incluindo a Odessa. Ele mesmo utilizou esses recursos para escapar e se estabeleceu finalmente no Peru, nos anos 1950. Em Lima, Schwend não tentou particularmente manter um perfil baixo. Usou vários nomes, mas manteve negócios e contatos relativamente abertos, incluindo conexões com os serviços de inteligência peruanos, a quem oferecia informações sobre redes comunistas na América do Sul em troca de proteção.
Foi detido brevemente pelas autoridades peruanas em 1971 sob pressão internacional, mas foi liberado sem ser extraditado. Morreu em Lima em 1980. A relevância de Schwend transcende seu caso individual. Sua história documenta a existência de um sistema financeiro que sustentou as fugas, o que transforma as deserções individuais de criminosos de guerra em algo qualitativamente diferente de simples fugas isoladas. Foram operações financiadas, planejadas e executadas com recursos institucionais. Erich Priebke representa o caso em que o tempo quase consumou a impunidade, mas não totalmente. Nascido em 1913, Priebke foi oficial da SS na Itália durante a ocupação alemã. Em 24 de março de 1944, participou diretamente do massacre das Fossas Ardeatinas, em Roma, onde 335 civis italianos foram assassinados em represália por um atentado partisano. Priebke confirmou pessoalmente a identidade dos executados e supervisionou parte do processo. Ao finalizar a guerra, Priebke foi capturado pelos aliados e mantido em um campo de internamento em Rimini, na Itália. Em 1946, escapou do campo. Usando documentos obtidos através da rede eclesiástica de Alois Rudal, viajou para a Argentina e se estabeleceu na cidade de Bariloche, na Patagônia. Em Bariloche, Priebke viveu de maneira praticamente aberta durante quase 50 anos. Usou seu nome real, foi membro ativo da comunidade alemã local, dirigiu um açougue, foi presidente do Centro Cultural Alemão local e nunca ocultou seu passado diante daqueles que o conheciam no ambiente da colônia alemã. As autoridades argentinas não o procuraram ativamente. Em 1994, o jornalista americano Sam Donaldson viajou a Bariloche com informações fornecidas pelo Centro Simon Wiesenthal e entrevistou Priebke na rua. Priebke confirmou em frente às câmeras sua participação no massacre das Fossas Ardeatinas e admitiu sua identidade sem hesitar. A entrevista foi transmitida em televisão internacional e gerou uma pressão diplomática imediata. O processo foi extraordinariamente complicado. Um tribunal argentino inicialmente o absolveu em 1996, alegando prescrição e obediência devida, decisão que provocou protestos diante do Palácio de Justiça e a revogação posterior da sentença. Finalmente, a justiça italiana o julgou em Roma e o condenou à prisão perpétua em 1998, embora, dada sua avançada idade, tenha cumprido a pena sob prisão domiciliar. Priebke morreu em Roma, em 2013, aos 100 anos condenado, mas tendo passado a maior parte de sua pena em prisão domiciliar. Seu caso ilustra tanto a possibilidade de que os criminosos de guerra fossem eventualmente levados à justiça, quanto os obstáculos extraordinários que esse processo exigiu. 50 anos, uma coincidência jornalística, pressão internacional sustentada e um sistema judicial que tardou décadas para atuar. Conrad, Calleis e Mengele, a rede que chegou à Austrália e a Operação Paperclip. Conrad Calleis representa uma geografia de impunidade diferente. Não a América Latina, mas o mundo anglo-saxão. Nascido em 1913 na Letônia, Calleis foi comandante no Comando Arages, uma unidade auxiliar letã que operou sob supervisão da SS e participou do assassinato de entre 30 mil e 35 mil judeus letões, quase a totalidade da comunidade judaica do país. O Comando Arais, liderado pelo oficial letão Viktor Zarais, foi um dos auxiliares mais eficientes dos Einsatzgruppen no Báltico. Seus membros não atuavam sob coação direta alemã, mas de maneira voluntária, o que os distingue de outras unidades auxiliares com maior grau de compulsão. Calleis, como oficial do comando, supervisionou operações na floresta de Bikerniek e em outros locais de execução em massa nos arredores de Riga. Depois da guerra, Calleis emigrou para a Austrália, onde viveu durante décadas. Posteriormente, passou períodos nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Em cada um desses países, surgiram em distintos momentos indícios de seu passado. Abriram-se investigações e, em cada caso, o processo foi interrompido, arquivado ou resultou em sua partida voluntária antes que pudesse ser formalmente processado. Nos Estados Unidos, Calleis foi objeto de procedimentos do Departamento de Justiça através do Escritório de Investigações Especiais, criado especificamente para perseguir criminosos de guerra nazistas que haviam obtido cidadania americana mediante ocultação de seu passado.
Foi deportado dos Estados Unidos em 1994. No Canadá, foi investigado, mas o processo foi abandonado. No Reino Unido, chegou em 1999 e a polícia britânica abriu uma investigação. Calais retornou então à Austrália. A Austrália havia investigado previamente Calais, sem resultado processual. No início dos anos 2000, a Letônia solicitou sua extradição para julgá-lo por crimes de guerra. Naquela época, Calais tinha quase 90 anos e sua saúde havia se deteriorado gravemente. Morreu em Melbourne em novembro de 2001, antes que qualquer processo pudesse ser concluído. O caso Calais documenta um padrão que se repetiu em várias nações ocidentais. Criminosos de guerra que entraram em países como Austrália, Canadá ou Estados Unidos no pós-guerra mediante falsificação de seus históricos, viveram décadas sem serem identificados e, quando finalmente foram detectados, os processos legais avançaram com uma lentidão que a biologia acabou resolvendo antes que a justiça. Nem todas as deserções de altos comandos nazistas foram fugas clandestinas. Algumas foram, paradoxalmente, resgates institucionais realizados pelos próprios vencedores. A Operação Paperclip, executada pelo Escritório de Serviços Estratégicos e posteriormente pela CIA entre 1945 e 1959, recrutou mais de 1.600 cientistas, engenheiros e técnicos alemães para incorporá-los ao aparato científico e militar americano. O caso mais conhecido é o de Wernher von Braun, o arquiteto do programa de foguetes V2 que utilizou o trabalho escravo dos campos de concentração de Dora Mittelbau. Von Braun se tornou uma figura central do programa espacial americano e foi apresentado como um herói da exploração espacial. Suas conexões com o trabalho forçado nos campos foram sistematicamente minimizadas durante décadas. O general Walter Dornberger, responsável pelo programa de foguetes V2 e, portanto, cúmplice do uso de trabalho escravo, foi levado aos Estados Unidos como parte da Paperclip e trabalhou para empresas de defesa americanas até os anos 1960. Arthur Rudolph, diretor de produção do foguete V2 e responsável direto pelas condições de trabalho em Dora, que resultaram na morte de milhares de trabalhadores escravos, trabalhou na NASA até que, em 1984, sob a pressão do Escritório de Investigações Especiais do Departamento de Justiça, renunciou voluntariamente à sua cidadania americana e retornou à Alemanha para evitar ser processado. O equivalente soviético, a Operação Ossoaviakin, capturou centenas de cientistas alemães para o programa espacial e militar soviético de maneira similar. A competição da Guerra Fria criou, assim, uma situação na qual ambas as superpotências tinham incentivos ativos para proteger certos criminosos de guerra cujo conhecimento técnico consideravam valioso, o que gerou contradições profundas na arquitetura moral da justiça de Nuremberg. No campo da inteligência, a situação foi igualmente contraditória. Reinhard Gehlen, general da Wehrmacht que havia dirigido as operações de inteligência alemãs na Frente Oriental, foi recrutado diretamente pela CIA depois da guerra. A organização Gehlen, que operou entre 1946 e 1956 e que se tornou o núcleo do BND, o Serviço de Inteligência da Alemanha Ocidental, incorporou numerosos ex-oficiais da SS e da inteligência nazista. Alguns deles tinham participações documentadas em crimes de guerra que a CIA conhecia e que considerou secundárias em relação ao valor operacional de seus recrutados. A Argentina merece uma menção particular em qualquer análise das fugas nazistas porque sua política de acolhimento não foi passiva, mas ativa e deliberada. Juan Domingo Perón, presidente da Argentina entre 1946 e 1955, desenvolveu uma política sistemática de atração de técnicos, militares e especialistas europeus do lado do eixo, sob a convicção de que seus conhecimentos poderiam contribuir para o desenvolvimento argentino. Os mecanismos foram múltiplos. O governo argentino enviou à Europa agentes com o objetivo explícito de recrutar técnicos alemães e italianos. O mais conhecido desses agentes foi o coronel Rodolfo Freud e o Círculo de Colaboradores da Presidência. As embaixadas argentinas na Europa emitiram vistos com uma generosidade que resultava chamativa aos olhos das autoridades aliadas, que em vários casos protestaram formalmente.
Adolf Eichmann chegou à Argentina em 1950 usando um passaporte da Cruz Vermelha em nome de Ricardo Clement e trabalhou na fábrica de automóveis Mercedes-Benz em Tucumã antes de se estabelecer em Buenos Aires. Sua captura pelo Mossad em 1960 e posterior julgamento em Israel foi um dos momentos fundacionais da memória do Holocausto. Joseph Mengele, o médico que realizou experimentos com gêmeos e outras pessoas em Auschwitz, chegou à Argentina em 1949 e viveu em Buenos Aires durante anos com relativa comodidade antes de fugir para o Paraguai e depois para o Brasil diante da pressão que seguiu à captura de Eichmann. Morreu por afogamento no Brasil em 1979. Franz Stangl, comandante do campo de extermínio de Treblinka, onde foram assassinadas aproximadamente 900 mil pessoas, chegou à Argentina em 1951 e trabalhou em uma planta têxtil. Foi localizado no Brasil em 1967, extraditado para a Alemanha Ocidental e condenado à prisão perpétua em 1970. Morreu na prisão em 1971, horas depois de conceder uma longa entrevista à jornalista Gita Sereni, que se converteria no livro fundamental Into That Darkness. Esses casos documentados representam apenas uma fração do total. Investigações do historiador argentino Uki Goni, autor de A Autêntica Odessa, publicado em 2002, estimaram que entre 5.000 e 10.000 colaboracionistas europeus compassados no lado do eixo chegaram à Argentina no pós-guerra. O Estado argentino conhecia a identidade real de muitos deles. Documentos da chancelaria argentina, desclassificados a partir dos anos 1990, mostram comunicações internas que identificavam alguns dos recém-chegados como ex-membros da SS. A cidade de Buenos Aires, com seu cosmopolitismo e sua grande comunidade germânica pré-existente, ofereceu um ambiente de integração eficiente. Bairros como Palermo e Vila del Parque abrigaram colônias de imigrantes alemães do pós-guerra, onde o idioma, os costumes e as redes sociais permitiam uma vida relativamente confortável. Os cafés e restaurantes alemães da Rua Corrientes, documentados por jornalistas da época, funcionavam como pontos de encontro onde o passado compartilhado criava laços de silêncio e cumplicidade. Joseph Mengele é provavelmente o criminoso de guerra nazista mais amplamente conhecido pelo grande público, e seu caso merece uma análise específica que vá além da menção no capítulo sobre a Argentina. Sua história concentra quase todos os elementos da narrativa das fugas: a rede de escape eclesiástica, o acolhimento argentino, a proteção paraguaia, a perseguição insuficiente e a morte natural décadas depois dos crimes. Nascido em 1911 em Günzburg, Baviera, Mengele estudou medicina e filosofia antes de incorporar-se à SS. Em maio de 1943, foi designado para Auschwitz-Birkenau como médico do campo. Durante quase 2 anos, até a evacuação do campo em janeiro de 1945, Mengele realizou seleções na rampa de chegada, decidindo quem ia diretamente para as câmaras de gás e quem era admitido como prisioneiro de trabalho. Também realizou experimentos médicos, principalmente com gêmeos, anões e pessoas com anomalias físicas, em busca de dados que considerava úteis para as teorias eugenistas do regime. Os experimentos incluíam injeções de substâncias diversas, cirurgias sem anestesia, exposição a doenças infecciosas e observação dos processos de morte. Mengele escapou de Auschwitz durante a evacuação e foi capturado brevemente pelos aliados, que o liberaram sem conhecer sua identidade real. Viveu na Baviera sob nome falso durante vários anos. Em 1949, usando documentos da Cruz Vermelha em nome de Helmut Gregor, embarcou em Gênova rumo a Buenos Aires. Na Argentina, viveu inicialmente usando esse nome falso, mas gradualmente retomou o uso de seu nome real, confiando na impunidade que o ambiente oferecia. Obteve a cidadania argentina em 1956 sob seu próprio nome. Depois da captura de Eichmann em 1960, Mengele fugiu para o Paraguai, onde também obteve a cidadania, e posteriormente se estabeleceu no Brasil, onde viveu sob o nome de Wolfgang Gerhardt. O Mossad israelense o procurou ativamente durante anos. Em vários momentos, os caçadores de nazistas acreditaram estar perto de localizá-lo.
O governo da Alemanha Ocidental emitiu um mandado de prisão internacional. No entanto, Mengele contou com a proteção ativa da família Bossert e outros amigos alemães no Brasil, que lhe proporcionavam alojamento e cobertura. Em 7 de fevereiro de 1979, Josef Mengele morreu afogado na praia de Bertioga, Brasil, vítima de um infarto enquanto nadava. Foi enterrado sob o nome de Wolfgang Gerhardt. Sua morte não foi conhecida no mundo exterior até 1985, quando a família Bossert a revelou e as autoridades brasileiras exumaram os restos mortais. A análise forense inicial foi inconclusiva. Em 1992, um novo teste de DNA, comparando os restos mortais com amostras de seu filho Rolf Mengele, confirmou definitivamente que os restos pertenciam a Josef Mengele. O caso Mengele marcou um ponto de virada na história da busca por criminosos de guerra nazistas. A confirmação de que ele havia morrido livre, em sua cama, ou, mais precisamente, no oceano, depois de 34 anos de vida clandestina na América do Sul, foi recebida com uma mistura de alívio pela certeza e amargura pela impunidade definitiva. Sua morte natural, antes de ser capturado, tornou-se o símbolo mais poderoso do fracasso da justiça internacional nesses casos. A caça, Simon Wiesenthal e os caçadores de nazistas. Diante da arquitetura de impunidade construída pelas rotas de fuga, pelos estados receptores e pelas agências de inteligência ocidentais, surgiu um punhado de indivíduos e organizações que dedicaram suas vidas à localização e ao julgamento dos fugitivos. Simon Wiesenthal é o nome mais conhecido desse esforço, mas a história da caça aos nazistas é mais complexa e coletiva do que a figura individual de Wiesenthal. Nascido em 1908 na atual Ucrânia, Wiesenthal sobreviveu a 12 campos de concentração, incluindo Mauthausen, onde perdeu 89 membros de sua família. Após a libertação, dedicou o restante de sua vida, ao longo de 60 anos, à documentação e perseguição de criminosos de guerra. Fundou o Centro de Documentação Judaica em Viena e manteve arquivos detalhados sobre centenas de fugitivos. Wiesenthal foi fundamental na localização de Adolf Eichmann na Argentina, embora a captura tenha sido executada pelo Mossad israelense. Participou da identificação de Franz Stangl, que foi capturado no Brasil em 1967. Trabalhou no caso de Heinrich Müller, sem conseguir resolvê-lo. Sua metodologia combinava o trabalho com informantes dentro das comunidades da diáspora alemã na América Latina, a análise de documentos disponíveis em arquivos públicos e privados e a pressão política sobre governos que acolhiam os fugitivos. Beate e Serge Klarsfeld representaram outro enfoque fundamental. Beate Klarsfeld, cidadã alemã casada com o advogado e ativista judeu-francês Serge Klarsfeld, desenvolveu uma campanha de pressão política direta, que incluía ações de alto perfil, desenhadas para manter a atenção pública sobre criminosos de guerra que viviam em liberdade. Foi ela quem deu um tapa público no chanceler alemão, Kurt Georg Kissinger, em 1968, denunciando seu passado nazista, um ato que teve consequências políticas reais. Os Klarsfeld localizaram Klaus Barbie na Bolívia em 1971 e pressionaram durante uma década até conseguir sua extradição. O Escritório de Investigações Especiais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, criado em 1979, representou a institucionalização do esforço de perseguição. Até sua absorção pelo Departamento de Justiça em 2010, o OSCE processou mais de 100 indivíduos, obtendo deportações, revogações de cidadania e, em alguns casos, extradições. A Zentralstelle em Ludwigsburg coordenou as investigações alemãs sobre crimes do período nazista e abriu dezenas de milhares de casos, embora as condenações obtidas tenham sido proporcionalmente escassas. O esforço coletivo dessas instituições e pessoas produziu resultados reais, mas também revelou suas próprias limitações. Desde os anos 1990, uma série de desclassificações massivas de arquivos governamentais transformou substancialmente o conhecimento histórico sobre as fugas nazistas e a cumplicidade de diversas instituições nelas. A Lei de Divulgação de Crimes de Guerra Nazistas,
aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em 1998, supervisionou a desclassificação de mais de 8 milhões de páginas de documentos governamentais. Esses documentos revelaram detalhes inéditos sobre o conhecimento que os serviços de inteligência americanos tinham dos paradeiros de criminosos de guerra e, em vários casos, sobre decisões ativas de não persegui-los. Os arquivos da CPMA sobre Klaus Barbie mostraram que a inteligência americana o empregou como informante na Alemanha Ocidental após a guerra e que, quando as autoridades francesas começaram a procurá-lo em 1950, agentes americanos o ajudaram a escapar para a Bolívia, onde viveu até 1983 sob o nome de Klaus Altmann. Os arquivos do Vaticano para o período 1939 a 1958, correspondentes ao pontificado de Pio XII, foram parcialmente abertos no ano de 2020. Os investigadores encontraram evidência adicional do papel de Rudal e outras figuras eclesiásticas na facilitação de documentos para fugitivos, embora também tenham encontrado documentação sobre as tensões internas no Vaticano a respeito dessas práticas. A imagem resultante é mais matizada do que a de uma instituição uniformemente cúmplice, mas evidencia responsabilidades institucionais em casos específicos. Os arquivos argentinos, brasileiros e chilenos, desclassificados em parte durante as décadas de 1990 e 2000, revelaram comunicações diplomáticas que evidenciavam o conhecimento das identidades reais de alguns refugiados nazistas por parte de funcionários locais. Na Argentina, os documentos do período peronista mostraram a facilitação ativa e consciente. Um achado particularmente significativo proveio dos arquivos da Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental. A Stasi manteve expedientes detalhados sobre numerosos criminosos de guerra nazistas que viviam na Alemanha Ocidental, informação que utilizou para fins de propaganda, mas que também demonstra que seus paradeiros eram conhecidos pelas autoridades do Bloco Oriental. A pergunta de por que essa informação não foi compartilhada de maneira sistemática com os promotores alemães ocidentais tem respostas que remetem à lógica da Guerra Fria, mais do que à cooperação judicial. Outra dimensão frequentemente subestimada das fugas nazistas é o papel das comunidades de imigrantes alemães já estabelecidas na América do Sul, que, em muitos casos, proporcionaram a rede de apoio social e econômico que permitiu aos fugitivos se integrarem e sobreviverem. As colônias alemãs em países como Brasil, Argentina, Paraguai e Chile tinham décadas de história em 1945. Para um recém-chegado com conhecimento do idioma e dos costumes, integrar-se nessas comunidades era relativamente simples. O nível de conhecimento que essas comunidades tinham sobre o passado de seus novos membros variava enormemente, desde a ignorância genuína até o conhecimento compartilhado com discrição que refletia lealdades ideológicas ou solidariedade étnica. A colonia Dignidad, no Chile, fundada em 1961 pelo pregador alemão Paul Schaeffer, representa um caso extremo de enclave comunitário alemão que desenvolveu uma cultura de secretismo e que manteve conexões com o passado nazista de vários de seus fundadores. A Colônia Dignidad se tornou um caso separado de abuso e crime que, nos anos 1990, foi objeto de investigações judiciais no Chile, revelando, além disso, seu papel como local de detenção e tortura durante a ditadura de Pinochet. No Paraguai, a cidade de Nueva Germânia, fundada pelo cunhado de Friedrich Nietzsche no final do século XIX como uma utopia racial, tornou-se outro polo de atração para alemães com ideologias afins no pós-guerra. O isolamento geográfico do Chaco paraguaio proporcionou uma invisibilidade adicional. Essas redes comunitárias não foram organizadas especificamente para ajudar fugitivos nazistas, mas eram estruturas pré-existentes que se tornaram funcionais para esse propósito. A distinção é importante historicamente porque assinala que a impunidade dos criminosos de guerra se beneficiou de estruturas de solidariedade ordinárias que, em circunstâncias extraordinárias, produziram efeitos de encobrimento. As segundas e terceiras gerações dessas comunidades têm tido que enfrentar as implicações do silêncio que suas famílias mantiveram.
Investigadores latino-americanos e europeus documentaram testemunhos de descendentes de membros de colônias alemãs que lembram ter intuído ou sabido da existência de pessoas com passados problemáticos em seu entorno, mas ter crescido em um clima em que essas conversas estavam implicitamente proibidas. Os casos sem resolução e os dilemas legais. Décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, um número significativo de casos de altos comandos nazistas permanece sem resolução definitiva em algum de seus aspectos fundamentais. O paradeiro final do indivíduo, a confirmação de sua morte ou a identidade completa sob a qual viveu no pós-guerra. Odilo Globoknik, um dos principais arquitetos da Operação Reinhard, o programa de extermínio de judeus polacos nos campos de Belzec, Sobibor e Treblinka, morreu supostamente por suicídio com cianeto quando foi capturado por forças britânicas na Áustria, em maio de 1945. A identificação do cadáver foi posterior e não isenta de incertezas documentais. Historiadores como o israelense Yitzhak Arad assinalaram que a precipitação com que se realizou a identificação deixa espaço para dúvidas, embora a hipótese majoritária seja a de que ele efetivamente morreu naquele momento. O caso de Martin Bormann, o secretário do Partido Nazista condenado em Nuremberg à revelia, gerou décadas de especulação. Durante anos, múltiplas fontes afirmaram tê-lo visto no Paraguai e no Brasil. A teoria de sua sobrevivência foi amplamente discutida. Em 1973, um crânio encontrado em Berlim durante obras de construção foi tentativamente identificado como sendo de Bormann. A identificação definitiva chegou em 1998, quando análises de DNA comparadas com amostras de um sobrinho vivo confirmaram que os restos correspondiam a Bormann e que ele havia morrido em Berlim em 1945. O caso Bormann ilustra como a ausência de evidência definitiva pode alimentar durante décadas teorias de sobrevivência que finalmente resultam falsas. Nos anos 2010, a captura e o processamento de Oskar Groening e John Demjanjuk na Alemanha demonstraram que a perseguição judicial podia continuar décadas após os crimes, mas também ilustraram que, naquela altura, os condenados tinham mais de 90 anos e cumpriam suas penas sob prisão domiciliar por razões de saúde. A justiça tardia é qualitativamente diferente da justiça oportuna, embora seu valor simbólico seja real. Os investigadores que trabalham atualmente com arquivos digitalizados e bases de dados de registros históricos começaram a resolver alguns dos casos pendentes mediante análise computacional de documentos que antes exigiriam décadas de busca manual. O projeto Arolsen Archives, que digitaliza registros de vítimas e perpetradores do período nazista, facilitou a identificação de indivíduos e o rastreamento de trajetórias que antes permaneciam ocultas. Os julgamentos de Nuremberg, realizados entre 1945 e 1949, estabeleceram um marco conceitual e legal para a perseguição de crimes contra a humanidade. Condenaram à morte os líderes nazistas mais proeminentes que haviam sido capturados, mas também revelaram suas próprias limitações. O processo dependia da presença física dos acusados e os fugitivos ficavam fora de seu alcance. O processo de desnazificação implementado pelos aliados nas zonas de ocupação alemã também produziu resultados desiguais. Nas zonas ocidentais, a necessidade de reconstruir a administração alemã levou a integrar pessoas com passados comprometidos que haviam superado os processos de revisão. O historiador norte-americano Robert Gelateley documentou como milhares de indivíduos com participação em crimes nazistas obtiveram qualificações de não incriminados ou companheiros de viagem menores nos tribunais de desnazificação. O modelo israelense expresso na captura e julgamento de Eichmann em 1961 e na política de operações do Mossad contra alguns fugitivos representou um enfoque diferente. A ação unilateral à margem do sistema de extradição internacional, quando este resultava inoperante. A captura de Eichmann na Argentina violou a soberania argentina, o que gerou tensões diplomáticas formais. A decisão do governo israelense de julgá-lo de qualquer forma estabeleceu um precedente sobre a primazia da justiça penal internacional sobre as formalidades do direito internacional clássico.
O julgamento de Eichmann em Jerusalém, coberto por centenas de jornalistas de todo o mundo, e os escritos de Hannah Arendt sobre ele, que cunharam a expressão banalidade do mal para descrever a mentalidade burocrática de Eichmann, transformaram a compreensão pública do Holocausto e da responsabilidade individual dentro de sistemas criminosos. O julgamento foi, entre outras coisas, um documento sobre como os perpetradores entendiam suas próprias ações, e essa dimensão educativa resultou fundamental para a memória coletiva. O Tribunal Penal Internacional, estabelecido em 2002, representa a institucionalização permanente do princípio que Nuremberg estabeleceu provisoriamente. Seus estatutos recolhem diretamente a jurisprudência de Nuremberg sobre crimes de lesa humanidade e crimes de guerra, e estabelecem a imprescritibilidade desses crimes. O TPI é o legado jurídico mais direto dos esforços, parcialmente falhos, de perseguir os criminosos de guerra nazistas. Ao mesmo tempo, existe uma realidade biológica que redefiniu o alcance da perseguição de criminosos de guerra nazistas com o passar das décadas. Um oficial da SS que tinha 30 anos em 1945 teria 70 em 1985 e 80 em 1995. Para quando muitos dos arquivos relevantes foram desclassificados e as investigações amadureceram, os indivíduos procurados haviam atingido idades avançadas ou falecido. Essa realidade criou o que alguns historiadores chamaram de problema da prescrição biológica. Mesmo em casos em que a prescrição legal foi abolida para crimes de lesa humanidade, a morte natural dos perpetradores antes que pudessem ser julgados produzia o mesmo resultado de impunidade. O caso de John Demjanjuk ilustra os extremos dessa dinâmica. Demjanjuk, guarda ucraniano de campos de extermínio, foi identificado nos Estados Unidos nos anos 1970. Israel o reclamou sob a acusação de ser Ivan, o Terrível, o guarda especialmente cruel de Treblinka. Foi extraditado para Israel, julgado e condenado à morte em 1988. A Suprema Corte israelense revogou a condenação em 1993, ao surgirem dúvidas sobre sua identificação específica. Foi deportado dos Estados Unidos em 2009 e julgado na Alemanha como cúmplice de assassinato em Sobibor. Foi condenado em 2011 a 5 anos de prisão. Morreu em 2012, enquanto apelava aos 91 anos, sem ter cumprido um dia dessa condenação. O processo de Demjanjuk durou mais de 3 décadas, atravessou 4 países e múltiplos sistemas jurídicos, e ainda assim terminou sem que a pena fosse executada. O julgamento de Oskar Gröning na Alemanha em 2015, aos seus 93 anos, foi um dos últimos processos possíveis contra participantes diretos do Holocausto. Gröning havia trabalhado como contador em Auschwitz, registrando o dinheiro confiscado das vítimas. Sua condenação a 4 anos de prisão foi apelada, e ele morreu em 2017 antes de ingressar na prisão. A decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão no caso Demjanjuk estabeleceu que a participação como cúmplice em um campo de extermínio, sem necessidade de provar ações específicas individuais, pode ser suficiente para uma condenação, ampliando teoricamente o universo de pessoas processáveis. O Santuário do Ditador Stroessner, Franz Stangl e os Einsatzgruppen. O Paraguai, sob a ditadura de Alfredo Stroessner, que governou o país entre 1954 e 1989, representou um dos refúgios mais seguros para criminosos de guerra nazistas na América do Sul. A combinação de isolamento geográfico, ausência de imprensa livre, corrupção institucionalizada e simpatias ideológicas do regime criou condições particularmente favoráveis. O próprio Stroessner tinha ascendência alemã por parte de pai e manteve relações estreitas com a comunidade alemã paraguaia. Seu regime recebeu Josef Mengele, que viveu no Paraguai entre 1959 e 1960, e obteve a cidadania paraguaia sob seu próprio nome. A cidadania lhe foi outorgada sem que as autoridades paraguaias manifestassem ignorância de sua identidade real. Eduard Hochmann, conhecido como o Açougueiro de Riga, por seu papel na liquidação do gueto de Riga, viveu na Argentina durante anos sob o nome de Federico Wegener. Quando foi identificado pelo escritor Frederick Forsyth,
que o usou como modelo para o antagonista de seu romance, O Dossiê Odessa, publicado em 1972, as pressões que seguiram a publicação do livro o levaram a fugir para o Paraguai, onde morreu em 1977. Os arquivos do Arquivo do Terror, descobertos no Paraguai em 1992 e que documentam as atividades repressivas da ditadura de Stroessner, revelam também conexões entre a rede de proteção de ex-nazistas e o aparato de segurança do regime paraguaio. A Operação Condor, a rede de coordenação repressiva entre as ditaduras do Cone Sul, recrutou em vários países indivíduos com experiência em técnicas de repressão que haviam sido transmitidas por assessores com passado nos serviços de segurança do Terceiro Reich. Franz Stangl merece uma análise mais extensa do que sua menção no capítulo sobre a Argentina permite. Nascido na Áustria em 1908, Stangl foi comandante do campo de extermínio de Sobibor antes de ser transferido para Treblinka, onde supervisionou a maquinaria de assassinato em massa mais eficiente da Operação Reinhardt. Durante seu comando em Treblinka, entre julho de 1942 e agosto de 1943, o campo executou entre 700 mil e 900 mil pessoas, uma cadência de morte que assombrava até mesmo os próprios planejadores nazistas da solução final. A administração de Treblinka, sob Stangl, tinha uma lógica de eficiência industrial que ele articulou com clareza na entrevista que concedeu a Gita Sereny em 1971. Stangl descrevia o processamento das vítimas com o vocabulário de um diretor de fábrica, descrevendo uma linha de produção, uma dissociação entre a linguagem e a realidade do assassinato em massa que Sereny documentou meticulosamente. Quando Sereny lhe perguntou como podia suportar o que via, Stangl respondeu que pensava naqueles que chegavam como uma carga que deveria ser administrada, uma resposta que confirmava a mecânica psicológica da desumanização. Após a rebelião dos prisioneiros de Treblinka em agosto de 1943, o campo foi fechado e Stangl foi transferido para a Itália, onde participou de operações antipartisanas. Ao finalizar a guerra, foi capturado brevemente pelos aliados, mas conseguiu escapar do campo de internamento onde estava retido. Usando a mesma rede eclesiástica que facilitou o escape de outros criminosos, obteve documentos do bispo Rudal e viajou para a Síria, onde trabalhou durante vários anos antes de emigrar para o Brasil em 1951. No Brasil, Stangl trabalhou durante mais de uma década na planta da Volkswagen em São Paulo sob seu nome real, um detalhe que sublinha a impunidade de sua situação. Seus empregadores e colegas brasileiros não tinham mecanismos para verificar seu passado, e as autoridades brasileiras não o procuravam ativamente. Simon Wiesenthal havia aberto um processo sobre Stangl nos anos 1960. A localização definitiva veio através de um informante austríaco que conhecia familiares de Stangl e que forneceu informações sobre sua localização no Brasil. Em 1967, Wiesenthal comunicou a informação às autoridades alemãs e brasileiras e Stangl foi preso em São Paulo. A extradição para a Alemanha Ocidental foi completada em 1967, um processo relativamente rápido comparado com outros casos, possivelmente porque o governo brasileiro daquele período mostrou maior cooperação que seus predecessores. O julgamento de Stangl em Düsseldorf em 1970 durou quase um ano. Os depoimentos de sobreviventes de Treblinka foram devastadores em sua especificidade. Descreviam Stangl percorrendo o campo vestido de branco, supervisionando o processo com uma calma que os prisioneiros achavam mais aterrorizante do que a violência explícita de outros guardas. Foi condenado à prisão perpétua, a pena máxima disponível na Alemanha Ocidental, que havia abolido a pena de morte. Morreu de insuficiência cardíaca em sua cela em 28 de junho de 1971, menos de 20 horas depois de ter concluído sua longa série de entrevistas com Gita Sereny. O caso Stangl é relevante no contexto deste roteiro porque combina elementos presentes nos outros casos. A fuga bem-sucedida, a vida sob identidade própria na América do Sul, a proteção proporcionada pela ausência de busca ativa e, finalmente, a captura tardia graças à persistência de investigadores particulares quando os mecanismos institucionais haviam falhado. Também é um dos poucos casos em que o perpetrador foi capturado, julgado e condenado,
embora tenha morrido antes de ter cumprido sequer um ano de sua condenação. Os Einsatzgruppen, unidades móveis da SS que operaram principalmente na Frente Oriental a partir de 1941, representam um dos aspectos mais documentados e, ao mesmo tempo, mais incompletamente processados judicialmente dos crimes nazistas. Essas unidades foram responsáveis pelo assassinato de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, majoritariamente judeus soviéticos, mas também comunistas, ciganos e outras vítimas categorizadas pelo regime como inimigas. Os julgamentos específicos contra os Einsatzgruppen, realizados em Nuremberg em 1947 a 1948 perante tribunais militares americanos, condenaram à morte 4 dos principais comandantes: Otto Ollendorf, chefe do Einsatzgruppe D, Paul Blobel, comandante do Sonderkommando 4A e organizador do massacre de Babi Yar, Werner Braune e Erich Naumann. As execuções foram realizadas em 1951 na prisão de Landsberg. Contudo, o julgamento dos Einsatzgruppen julgou 24 indivíduos de um universo de perpetradores que os historiadores estimam em vários milhares. Os comandantes de menor escalão, os suboficiais, os motoristas, os intérpretes e os auxiliares locais que participaram nas execuções em massa ficaram, na sua grande maioria, fora do alcance da justiça. Alguns escaparam para o Ocidente e se integraram à sociedade da Alemanha Ocidental ou de outros países ocidentais. Outros permaneceram em zonas que ficaram sob controle soviético e, em alguns casos, foram julgados por tribunais soviéticos em processos que nem sempre cumpriam os padrões do Estado de Direito. Paul Blobel, antes de ser executado, foi forçado pela SS em 1942 a supervisionar a Sonderaktion 1005, uma operação secreta cujo objetivo era a exumação e queima dos cadáveres das vítimas das execuções em massa, apagando assim a evidência física dos crimes. As equipes de prisioneiros que realizaram esse trabalho foram assassinadas sistematicamente assim que completaram a tarefa. A Sonderaktion 1005 representa um dos esforços mais deliberados da história para a destruição de evidências de um genocídio. E seu sucesso parcial complicou, décadas depois, os esforços de estabelecer o número exato de vítimas em muitas localidades. Walter Blum, comandante do Sonderkommando 7A, foi condenado à morte no julgamento dos Einsatzgruppen, mas sua pena foi comutada para prisão perpétua pelo Alto Comissário para a Alemanha, John McCloy, em 1951, no marco das revisões de sentenças de Nuremberg, que seguiram a necessidade política da remilitarização alemã. Foi liberado em 1955 e viveu na Alemanha Ocidental até sua morte, em 1974, sem enfrentar nenhum processo adicional. O caso Blum ilustra uma dimensão importante do problema da impunidade. Muitos criminosos de guerra não escaparam da justiça, mas foram alcançados por ela, condenados e depois liberados prematuramente por considerações políticas. O resultado final, em termos de cumprimento de penas, foi frequentemente similar ao daqueles que haviam fugido. O debate histórico e tecnológico. As técnicas modernas de investigação histórica transformaram a capacidade de resolver casos que pareciam permanentemente encerrados. Esta dimensão tecnológica e metodológica merece uma análise específica, pois antecipa que tipos de informação poderiam surgir no futuro sobre os casos ainda sem resolução. A análise de DNA tem sido o instrumento mais revolucionário. O caso Mengele foi o primeiro em que o DNA foi aplicado para verificar a identidade de restos mortais de um criminoso de guerra nazista. Desde então, a análise de DNA tornou-se uma ferramenta padrão para casos em que existem restos ósseos, mas incerteza sobre a identidade. O caso Martin Bormann, resolvido em 1998 mediante DNA, é outro exemplo fundamental. Esses precedentes sugerem que, se em algum momento aparecerem restos mortais atribuídos a Heinrich Müller, a análise de DNA poderia resolver definitivamente o maior mistério dos criminosos de guerra nazistas. A digitalização massiva de arquivos históricos criou bases de dados consultáveis que permitem cruzar informações que antes exigiam anos de busca manual em arquivos físicos dispersos por vários países.
O projeto Arolsen Archives, que gerencia o maior arquivo do mundo sobre as vítimas do nazismo, com 30 milhões de documentos, digitalizou seus fundos e abriu-os a pesquisadores e familiares de vítimas. As buscas, que antes exigiam viagens físicas e semanas de trabalho, são realizadas agora em horas. A inteligência artificial aplicada ao reconhecimento de nomes e padrões em documentos históricos está permitindo identificar conexões entre registros de distintos países que mencionam os mesmos indivíduos sob nomes diferentes. Projetos de pesquisa em universidades alemãs, israelenses e americanas estão desenvolvendo algoritmos que podem identificar referências à mesma pessoa em documentos escritos em vários idiomas, com variações ortográficas e sob diferentes identidades, cruzando registros da Alemanha, Argentina, Brasil, Chile e outros países. As técnicas de análise linguística aplicadas a documentos anônimos ou pseudônimos estão permitindo, em alguns casos, verificar a identidade de autores de memórias, cartas e outros escritos encontrados em arquivos, comparando-os com escritos de autoria verificada do mesmo indivíduo. Essa técnica foi aplicada a documentos encontrados nos arquivos de ex-nazistas na América do Sul para verificar se determinados textos anônimos correspondem a pessoas específicas. Os arquivos fotográficos digitalizados, combinados com reconhecimento facial, trazem possibilidades que serão exploradas progressivamente. Os registros fotográficos da SS são extensos e muitos estão digitalizados. A comparação sistemática dessas fotografias com registros de imigração latino-americanos que incluem fotos poderia eventualmente revelar conexões não identificadas previamente. As restrições éticas e legais sobre o reconhecimento facial em diferentes jurisdições complicam essa aplicação, mas o potencial técnico existe. A geolocalização histórica, que combina fotografias aéreas de distintas épocas com análise topográfica, permitiu em alguns casos localizar valas comuns que não aparecem em registros escritos, contribuindo tanto para estabelecer o número de vítimas quanto para documentar a presença de unidades militares específicas em lugares concretos durante o período nazista. Essa informação serviu para identificar perpetradores antes desconhecidos. Um dos aspectos menos investigados das fugas nazistas é a dimensão financeira, de onde proveio o dinheiro que permitiu aos fugitivos se estabelecerem em novos países, comprar propriedades, iniciar negócios e manter estilos de vida confortáveis durante décadas. A resposta, quando foi possível reconstruí-la, revela um sistema de apropriação de riqueza roubada que completou o ciclo da impunidade. A SS implementou, desde o início das deportações, um sistema sistemático de confisco das propriedades das vítimas. O ouro dentário extraído dos cadáveres nos campos de extermínio foi fundido e convertido em lingotes que ingressaram no Tesouro do Reich, sob o nome em código de Melmer Gold, denominado assim pelo oficial da SS Bruno Melmer, que supervisionou as transferências. Estima-se que o valor total desse ouro, junto com as joias, divisas estrangeiras e objetos de valor confiscados das vítimas do Holocausto, tenha ascendido a bilhões de dólares em valores da época. Uma parte dessa riqueza foi transferida para contas em bancos suíços, um processo que décadas depois desencadeou a controvérsia sobre as contas dormentes suíças e que resultou em acordos de compensação a sobreviventes e herdeiros de vítimas nos anos 1990 e 2000. Os bancos suíços pagaram, em 1998, um acordo de 1,25 bilhão de dólares para compensar herdeiros de vítimas cujas contas haviam sido retidas durante décadas. Outra parte foi diretamente transferida para redes como a Odessa para financiar as fugas. Friedrich Schwend, cujo caso se analisa em um capítulo anterior, foi um dos intermediários-chave. Os lingotes de ouro e divisas estrangeiras que não puderam ser transferidos para a Suíça antes do colapso do Reich foram, em alguns casos, literalmente enterrados em localizações conhecidas apenas pelos responsáveis da SS, recuperados posteriormente e convertidos em capital inicial para as novas vidas dos fugitivos. O economista e historiador israelense Adam Tooze, em sua pesquisa sobre a economia do Terceiro Reich, documentou a escala dessas transferências e sua conexão com as fugas do pós-guerra.
Os bancos argentinos receberam, no período 1945 a 1955, depósitos de origem europeia dificilmente explicáveis por fluxos normais de capital, uma anomalia estatística que corresponde à chegada de fugitivos com recursos roubados. Nos anos 1990, uma investigação da Comissão Eisenstadt do Departamento de Estado dos Estados Unidos documentou os fluxos de capital nazista para países neutros e seu destino posterior. O relatório Eisenstadt, publicado em 1997, revelou que Espanha, Portugal, Suécia, Suíça e Argentina haviam recebido quantidades significativas de ativos de origem nazista durante e depois da guerra, e que as gestões diplomáticas para recuperar esses ativos haviam sido insuficientes no período do pós-guerra imediato. A conexão entre o dinheiro roubado das vítimas do Holocausto e o financiamento das fugas dos perpetradores adiciona uma dimensão particularmente perturbadora à narrativa das deserções nazistas. As vítimas financiaram involuntariamente a impunidade de seus assassinos. A história das fugas nazistas e da impunidade do pós-guerra não é apenas um objeto de investigação histórica, mas também um campo no qual o debate metodológico e as disputas sobre interpretação têm sido especialmente intensos. Compreender esse debate é essencial para avaliar as distintas versões disponíveis desses fatos. A primeira geração de investigação sobre as fugas nazistas, representada por figuras como Simon Wiesenthal e os jornalistas que cobriram os julgamentos de Nuremberg, operou com informações fragmentárias e recursos limitados. As narrativas que produziram eram frequentemente apaixonadas e às vezes imprecisas nos detalhes, embora fundamentalmente corretas em suas linhas gerais. Wiesenthal foi criticado em algumas ocasiões por exagerar seu papel em determinados casos ou por publicar informações sem verificação suficiente. Essas críticas, embora em parte válidas, não desacreditaram a substância de seu trabalho. A segunda geração, representada por historiadores acadêmicos como Raoul Hilberg, autor de A Destruição dos Judeus Europeus, publicado em 1961, e Hannah Arendt, com sua cobertura do julgamento de Eichmann e o posterior livro Eichmann em Jerusalém, estabeleceu marcos analíticos mais rigorosos. Hilberg documentou com meticulosidade a burocracia do extermínio, mostrando como milhares de funcionários comuns participaram da maquinaria sem necessariamente serem fanáticos ideológicos. Arendt introduziu o conceito de banalidade do mal para descrever a mentalidade de Eichmann, uma caracterização que gerou debates intensos sobre a natureza da responsabilidade individual em sistemas criminosos. A controvérsia sobre Goldhagen e a tese do exterminacionismo voluntário alemão, articulada em Os Carrascos Voluntários de Hitler, publicado em 1996, introduziu uma nova dimensão ao debate sobre a responsabilidade coletiva. Daniel Jonah Goldhagen argumentou que os perpetradores do Holocausto agiram por convicção antissemita genuína e não por obediência cega, uma tese que foi contestada por historiadores como Christopher Browning, cuja pesquisa sobre o Batalhão de Reserva de Polícia 101 sugeria que a pressão de grupo e a obediência à autoridade eram fatores explicativos mais relevantes do que o antissemitismo ideológico profundo. Esse debate tem implicações diretas para a compreensão das fugas. Se os perpetradores agiram por convicção, a ausência de arrependimento que documentaram os jornalistas que entrevistaram Brunner ou Priebke resulta psicologicamente coerente. Se agiram por obediência, a pergunta de por que não revelaram sua identidade quando poderiam tê-lo feito torna-se mais complexa. A historiografia mais recente integrou a abertura de arquivos do leste europeu, da União Soviética e da América Latina para produzir quadros mais completos. Pesquisadores como Ucchigoni, na Argentina, Mario Ranaletti, na Itália, e Werner Höhr, na Alemanha, documentaram aspectos específicos das rotas de fuga, com um nível de detalhe arquivístico que as gerações anteriores não podiam alcançar. Seus trabalhos confirmaram, no fundamental, as narrativas anteriores, enquanto adicionam matizes e correções nos detalhes. O debate sobre o papel do Vaticano segue sendo especialmente ativo. A abertura parcial dos arquivos vaticanos em 2020 gerou uma enxurrada de pesquisas que produziram conclusões variadas. Alguns historiadores, como o alemão Hubert Wolff,
Argumentaram que as ações de figuras como o bispo Rudolf não representavam uma política institucional do Vaticano, mas iniciativas individuais que a Cúria Romana via com desconforto. Outros, como o americano David Kertzer, vencedor do prêmio Pulitzer por sua pesquisa sobre o papado e o fascismo, argumentam que a cultura institucional do Vaticano do período favorecia uma priorização do anticomunismo que resultava em uma permissividade de fato para com os fugitivos fascistas. O legado e a memória. A impunidade dos criminosos de guerra nazistas produziu efeitos documentáveis sobre os sobreviventes do Holocausto e suas comunidades. Os estudos sobre trauma psicológico em sobreviventes realizados desde a década de 1970 documentaram que a ausência de justiça formal agravava, em muitos casos, as sequelas psicológicas. A sensação de que os perpetradores viviam livres, em alguns casos com nomes novos e vidas aparentemente normais, adicionava uma dimensão particular ao processo de elaboração do trauma. Simon Wiesenthal articulou essa dimensão em múltiplas ocasiões. Para ele, a perseguição de criminosos de guerra tinha o propósito de estabelecer um princípio, o de que crimes desta natureza e escala têm consequências e que o Estado de Direito alcança até mesmo aqueles que acreditaram ter escapado dele. Os processos de reconhecimento institucional desses fatos por parte dos Estados envolvidos foram lentos e politicamente complexos. A Alemanha estabeleceu uma cultura de memória e reconhecimento de responsabilidade que é reconhecida internacionalmente. A Áustria demorou mais a reconhecer seu papel como participante ativo no nazismo, sustentando durante décadas a narrativa de primeira vítima de Hitler. A Argentina reconheceu formalmente, nos anos 2000, o papel do Estado peronista no acolhimento de criminosos de guerra. O Chile fez o mesmo a respeito das atividades de Rolf durante a ditadura de Pinochet. O processo de reconhecimento argentino teve um marco em 2000, quando o governo de Fernando de la Rúa desclassificou documentos da chancelaria que mostravam o caráter ativo da política de acolhimento do período peronista. A decisão de abrir esses arquivos respondeu tanto a pressões internacionais quanto à transformação do debate interno argentino sobre a memória histórica, um debate que a própria experiência da ditadura de 1976 a 1983 havia radicalizado. O campo de investigação sobre as fugas nazistas e a impunidade do pós-guerra segue ativo neste primeiro quarto do século XXI. A digitalização massiva de arquivos históricos, a aplicação de inteligência artificial à análise de documentos históricos e a abertura contínua de arquivos previamente classificados geram constantemente novas informações. O projeto Shoah de Steven Spielberg digitalizou e analisou mais de 50 mil depoimentos de sobreviventes do Holocausto, material que contém referências a perpetradores específicos e que, em alguns casos, abriu novas linhas de investigação. Os Arolsen Archives, que contém 30 milhões de documentos sobre o período nazista, completam sua digitalização e estão sendo analisados sistematicamente. A Universidade de Stuttgart e outros centros de pesquisa alemães trabalham em projetos de análise computacional dos registros da SS, tentando reconstruir as trajetórias individuais dos aproximadamente 900 mil membros que a organização teve durante sua existência. Esse trabalho identificou vários indivíduos que viveram em países ocidentais sob identidades que até agora não haviam sido conectadas aos seus passados. Na América Latina, projetos de pesquisa na Argentina, no Brasil e no Chile continuam examinando os arquivos de imigração do período do pós-guerra, buscando identificar indivíduos que usaram documentação falsa. O caso de Heinrich Müller continua sendo o mais investigado entre os não resolvidos, e cada desclassificação de arquivos da CPRIMA ou do FBPRIM gera nova atenção midiática sobre ele. A Zentralstelle, em Ludwigsburg, continua operando, orientando suas investigações para casos de crimes cometidos em territórios do leste europeu, onde a documentação é mais fragmentária e as testemunhas são cada vez menos acessíveis. Os arquivos da antiga União Soviética, parcialmente acessíveis desde a década de 1990, trouxeram informações sobre o destino de alguns criminosos de guerra que caíram em mãos soviéticas e cujo processamento ou morte em campos soviéticos não foram conhecidos no Ocidente até décadas depois.
Os dados disponíveis sobre os criminosos de guerra nazistas que escaparam da justiça permitem uma aproximação quantitativa ao alcance do problema. Estima-se que aproximadamente 8.000 pessoas com participação em crimes do regime nazista foram julgadas em toda a Europa Ocidental entre 1945 e 2005. A Alemanha processou aproximadamente 6.500 delas, embora o número de condenações significativas seja substancialmente menor. O número total de pessoas que participaram da maquinaria criminosa nazista, incluindo guardas de campos, membros de Einsatzgruppen, administradores de guetos e funcionários das deportações, é estimado entre 200.000 e 250.000. A proporção entre perpetradores e processados judicialmente é, portanto, dramaticamente desequilibrada. Dos aproximadamente 3.000 criminosos de guerra para quem as organizações de perseguição tinham evidência suficiente para um processo, mas que permaneceram em liberdade, a grande maioria morreu de causas naturais antes de ser capturada ou julgada. O Centro Simon Wiesenthal estima ter contribuído diretamente para a localização e posterior processo de mais de 1.100 criminosos de guerra. Para os milhares restantes, a impunidade foi total. Os generais e altos comandos militares do exército alemão regular apresentam um caso adicional de complexidade. Muitos deles, condenados nos processos de Nuremberg posteriores, cumpriram penas que foram reduzidas significativamente na década de 1950, sob a pressão política da remilitarização da Alemanha Ocidental dentro da OTAN. Vários generais condenados por crimes de guerra nos Balcãs ou na União Soviética foram libertados no início da década de 1950 e reintegraram a sociedade alemã sem maiores consequências adicionais. O que os arquivos históricos revelam em seu conjunto é um padrão de impunidade que envolveu múltiplos atores. Os próprios fugitivos, seus facilitadores eclesiásticos, os estados que os acolheram, as agências de inteligência que em alguns casos os recrutaram ou protegeram, e os sistemas judiciais nacionais que falharam em persegui-los com a urgência e os recursos que os crimes demandavam. Os generais e comandos nazistas que nunca foram encontrados desapareceram com ajuda, e essa ajuda teve rostos, nomes e arquivos que a história ainda está reconstruindo.